1, versículo 20. E enquanto você procura, tem algum irmão que tem um testemunho de bênção, de vitória? Então venha rápido, correndo ligeiro. Graças a Deus. Hein? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Há 22 dias atrás eu vim pedir oração, né? Que meu cunhado teve infarto. Aí ficou uma semana aí no DEI, aí foi fazer o caracterismo, tinha uma veia colada, essa daí não tinha mais jeito, a veia morta, a veia ventrícula. Aí ficou 10 dias aí, nem cardiologista não tinha, gente. Enrolou e nada. Aí resolveram jogar ele lá para o hospital do Ipiranga, Alvarenga lá, né? Chegou lá, foi uma equipe médica, aí foram examinar mais, 4 veias. A ventrícula, que era a principal, colou, não tinha mais condições. Para fazer uma angioplastia, falou também, ficava 2 ou 3 meses, se ele tivesse um nervoso, podia ir e não ter volto. Aí fizeram 2 pontes safena e fez uma mamária. Graças a Deus, ontem ele chegou em casa. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Isabel, vem contar o seu testemunho de bênção. Amém? A igreja orou. Deus entrou com provisão. Algo que era impossível, Deus entrou com um milagre, né? Aleluia. Paz, irmãos. Amém. Então, eu venho aqui para compartilhar com os irmãos que mês passado eu fiz um exame da medula de 5 anos de transplante. E hoje foi a minha consulta, a minha médica, você está ansiosa pelo exame, né? Eu falei, não, estou tranquila. Ela, mas senta aí que já vou te imprimir, dá para você que você está de alta. Você pode trabalhar. Você vai voltar aqui só em setembro do ano que vem. E que a minha medula está como de uma pessoa normal. Nem parece que eu fiz transplante. Amém. Glória a Deus. Que Jesus bom, hein? Está vendo, queridos? Aqui também tem milagre, não é, queridos? Aleluia. É milagre, sim. Há muito tempos atrás, quando eu cheguei aqui, eu coloquei o nome de Heloísa Barbosa e Roosevelt Barbosa, dizendo que eles estavam fora do Senhor, fora da presença de Deus. Jesus tinha assumido das suas vidas. E com a Heloísa houve um caso muito triste, doloroso, porque ela entrou totalmente no pecado e eu trouxe o nome dela. Coloquei aqui. Houve um canteiro também, e nós colocamos. E eu pedi a muitos irmãos e irmãs que orassem pela Heloísa Barbosa. Nesse afastamento dela, ela perdeu 18 quilos. Ela disse, papai, me socorre. Não tenho casa para morar, não tenho lugar para onde ir, eu não sei o que fazer da minha vida. E eu, daqui mesmo, telefonei para um amigo meu no Rio de Janeiro, em Campo Grande, digo, eu preciso de um apartamento para a minha filha e para mim. Ele disse, eu tenho tal lugar, assim, assim, assim. Telefonei para minha filha, ela foi lá, viu, gostou. E eu aluguei o apartamento. E ela está lá, no apartamento. E com esta palavra, eu estou começando hoje a despedir. Agradecido pelos irmãos, porque eu vou terminar domingo. Porque eu estou indo para o Rio de Janeiro. Mas eu tenho que ficar com ela. Eu tenho que dar força para ela. Eu tenho que continuar abençoando como pai, mãe, que é minha esposa, ela. E ela está membrada na Igreja Batista. Está fazendo um curso fantástico. Vai terminar em novembro. Então, ela está ativamente na Igreja Batista. E para nós é um motivo de alegria, de arrebatar, tirar do pecado uma vida
E isso alegra o nosso coração. Como pai, eu disse à minha esposa, filha, ela saiu de nós e nós não podemos abandoná-la. Ah, mas ela pecou, ela caiu, ela fez isso, ela fez aquilo, pode fazer o que for. Pode estar até na cadeia. A gente tem que dar apoio e trazer para perto da gente. Amém? Então, os irmãos orem por nós, porque nós temos que ir. O apartamento está alugado, o meu quarto já está arrumado, guarda-vestido novo, né? Vou levar a minha cama treme-treme, né? E vamos nos estacionar lá até Jesus saber o tempo dele para nós, né? Não é o meu tempo, é o tempo de Deus, né? Então nós estamos aguardando isso. Os irmãos continuam orando por nós, porque domingo eu vou terminar a minha palavra. Amém? Deus abençoe os irmãos pela guarida, pelas orações, pelo carinho, pelo amor que nos dedicou a eu e a dona Ruth, que estamos aqui até hoje, vamos ficar mais 8 dias. Amém? Hein? Não, pode deixar. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, como é bom a gente ouvir, né, o que Deus está fazendo, os milagres, que Deus continue operando milagre, curando câncer, amém? Você viu aqui, né? Deus fez tremendo, Deus é maravilhoso, eu fico feliz por isso, porque Deus continua o mesmo. Filipenses capítulo 1, verso 20, 19, melhor dizendo, 19 e 20, Filipenses capítulo 1, versículo 19 e 20, amém? Já encontraram? Que bom. Diz assim, olha, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pai, obrigado por esta porção da Tua palavra. Edifica-nos, ó Deus, e fortalece-nos, dando-nos, ó Deus, uma esperança renovada na Tua palavra, para vivermos, ó Deus, as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Ó Deus, sirva-te de nós, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Paulo, grande apóstolo, ele estava no final da sua carreira, e esta epístola aos Filipenses, ela foi escrita da prisão. Paulo estava preso, não porque havia cometido algum delito, né, pecaminoso, não. Paulo estava preso por causa da sua fé, por causa da pregação do Evangelho. Paulo fora preso porque as pessoas achavam que ele era um impostor na pregação do Evangelho, e levaram-o preso. E por ser preso, ele clamou por César, por ser um cidadão romano, porque queriam levá-lo a um julgamento como uma pessoa comum. E ele, como cidadão romano, ele poderia apelar para um julgamento ainda maior. Ele apelou para César, para ir a Roma e ser julgado em Roma por César, por causa de ser romano. E meus amados irmãos, quando ele chega em Roma, Deus abençoa, porque ele fica numa prisão domiciliar, e com ele fica uma equipe de soldados romanos presos a ele. Ou seja, Paulo ficou preso e ao lado dele tinha 2 soldados algemados com ele. Olha que coisa. A prisão de Paulo não foi uma prisão qualquer. Ele estava preso em casa, numa residência, mas ele também estava preso a 2 soldados romanos, algemados com ele. Ou seja, aonde ele ia,
e a 2 soldados, fora os que estavam de prontidão. E o que aconteceu? Paulo não perdeu tempo. Paulo era o maior pregador, foi o maior pregador de todos os tempos, o maior evangelista de todos os tempos. E a Bíblia diz, irmãos, no livro de Romanos, que ele evangelizou e ganhou toda a guarda pretoriana. Ou seja, todos os soldados que iam ficar ao lado dele algemado, ele falava de Jesus. E pregava o evangelho para eles de tal forma que eles se convenciam e eles tornavam-se crentes e apregoavam o evangelho também lá no palácio de César. A Bíblia diz que ele ganhou toda a guarda pretoriana. Isso você tem uma noção de mais de 100 soldados. Mais de 100 pessoas. Ele preso, algemado, mas não deixou de pregar a palavra de Deus. E meus amados irmãos, à luz desse texto, e aqui o texto diz que porque estou certo, Paulo aqui, ele tem uma convicção disso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, que me redundará em libertação. Paulo não estava esperando uma libertação física, Paulo não estava esperando uma libertação das cadeias. O que Paulo pensava era outra coisa. A sua libertação não era simplesmente física, porque ele estava pronto para viver ou para morrer. O que o Senhor providenciasse para ele, ele estaria aceitando, ele estaria satisfeito, como foi lido aqui pelo pastor Ageu, no início do culto, de estar satisfeito, de estar feliz. No entanto, meus amados irmãos, o verso de número 20 diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Meus amados irmãos, e eu gostaria de pensar com você nesses 2 textos, falando sobre expectativas. Quais são as suas expectativas? E eu estava pensando e estudando, hoje de manhã levantei, falei, Senhor, qual é a palavra que tu tens para o meu coração e para ministrar ao coração do teu povo? E Deus me deu esse texto, e eu quero pensar com você sobre expectativas. E eu fui no dicionário procurar o que significa expectativa. Expectativas são esperanças fundadas em supostos direitos ou probabilidades. Expectativas são coisas que a gente coloca como esperanças fundadas em alguma coisa, ou seja, estabelecidas essas esperanças em alguma coisa. Isso são expectativas. Eu tenho expectativa porque isso, eu estou crendo no fulano, eu estou esperando no ciclano, enfim. E meus amados irmãos, os terapeutas, as pessoas que lidam, os psicólogos, psiquiatras, né, que lidam, que eles trabalham com aconselhamentos, eles, na verdade, foram levantada uma pesquisa entre essas pessoas que trabalham com pessoas, que lidam com gente, e que esses terapeutas, ao serem questionados com uma pergunta simples, quais, na verdade, eram os maiores problemas que eles enfrentavam nas pessoas, ou que as pessoas traziam para eles, que eles lidavam, quais eram os problemas maiores? E de uma forma unânime e maciça, na sua maioria, aqueles que responderam à pergunta, à pesquisa, responderam dizendo que as pessoas sofrem, a maioria dos seres humanos sofrem por expectativas frustradas. Quando eles estão expectando alguma coisa, e essa expectativa é frustrada, ela cai por terra, transforma-se no ser humano uma raiva, transforma em amargura, transforma em decepção, e de tudo isso vem a depressão. As pessoas, elas se decepcionam, porque as suas expectativas não foram atendidas. E o que estamos vivendo hoje, meus amados irmãos, são muitas, milhares e milhões de pessoas decepcionadas, com expectativas frustradas, confiaram em algo que não deram a eles os resultados que gostariam de ter. Por isso, meus amados irmãos, existem pessoas amarguradas, raivosas, pessoas que, na verdade, são
estão decepcionadas. Esses dias eu vim aqui vindo da Penha, estava vindo do médico, né, fazendo exercício de coluna, e eu vinha na rua e tal, estava eu e Solange, e quando a gente estava ali, de repente veio 2 carros, e não sei o que aconteceu lá, um carro fechou o outro. O carro entrou, saiu de uma rua e entrou na frente do outro, e o outro ficou enraivecido, e pegou e ultrapassou o outro carro, e entrou na frente do outro, e ficou devagarzinho, para perturbar. E era uma caminhonete grande, dessas Rangers, e o outro carro era um carro menor. Mas o cara enfrentou uma Ranger. E ele ficou ali atrás, tentando segurar o indivíduo, e o indivíduo pegou, parou, e puxou o freio, já saltou, e saltou com um pau na mão, e partiu para cima do outro. O outro olhou para o retrovisor, viu o cara saltando, um grandão, cheio, musculoso, com um pau na mão. Ele saiu cantando pneu e foi embora. Eu falei, a valentia dele acabou. Porque ele tinha uma expectativa de que o outro iria bater no carro dele, ou quem sabe, iria fazer qualquer coisa, ou iria embora. Não. Eu fiquei pensando, que coisa tremenda, que loucura. E o cara saiu cantando pneu, foi embora, levantou poeira. Ali na Cis Ribeiro, não vi mais o cara. E sumiu. Naquela buraqueira toda, ele saiu furando aqueles buracos todos. Porque estava provocando o outro. Mas a expectativa que ele tinha era de provocar raiva. Era de fazer com que o outro ficasse tinhoso com ele. E ficou. Só que ele não esperava que ele saísse do carro com um pau daquele tamanho, né, para atacá-lo. E ele saiu correndo. Mas, na verdade, meus amados irmãos, nós estamos vivendo hoje um tempo em que pessoas estão frustradas nas suas expectativas. Estão decepcionadas porque esperavam uma coisa e aconteceu outra. Pessoas que estão vivendo de uma forma decepcionadas. Por isso, meus amados irmãos, estamos vivendo em uma sociedade raivosa. Paulo, o grande apóstolo, ele tinha absoluta certeza, como diz o verso 19, ele tinha absoluta certeza em Deus, de que seria sustentado pelo Senhor, ele seria guardado por Deus, ele seria sustentado por Deus em todas as suas provações, de que ele passaria por todo aquele transe, mas que ele não passaria sozinho, e que o Senhor seria o seu sustentáculo. Desde que Cristo fosse engrandecido. Paulo não estava preocupado se ele estava algemado com 2 soldados. Paulo não estava preocupado se ele estava preso em uma casa. Paulo não estava preocupado se ele iria ser julgado, ou se seria condenado ou absolvido. O que Paulo estava interessado, a expectativa de Paulo, era que ele, através da sua vida, algemado ou não, preso ou não, que o nome do Senhor fosse engrandecido. Isso que ele queria. A expectativa de Paulo não era simplesmente humana. Ele estava querendo que Cristo fosse engrandecido, Cristo fosse conhecido através das suas algemas. E, meus amados irmãos, se você olhar o texto, verso 12 diz assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Tudo isso que está me acontecendo, nada tem impedido para o avanço e o progresso do Evangelho. A expectativa de Paulo era essa, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, a minha expectativa é que o Evangelho cresça, é que o Evangelho seja estendido a outras pessoas. Através das minhas algemas, eu não estou preocupado se serei livre ou se serei morto. É isso que ele diz no texto. A minha expectativa será que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
Ele queria que Deus fosse engrandecido. Por isso ele não ficou frustrado. Porque a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Paulo fora julgado. Ele foi a César, e César não o absolveu. Ele foi condenado à morte. E Paulo estava numa prisão agora, depois dessa prisão domiciliar, ele foi para o calabouço. E ele ficou lá no calabouço aguardando a sua sentença. E quando foi determinada a sua sentença e o dia da sua morte, a Bíblia diz que o guarda, o seu algoz, foi entrando na prisão, porque ele estava no calabouço, ele estava numa prisão fria, escura, no mais profundo da prisão. Paulo estava num lugar, irmãos, que era úmido, e ele ficar ali, e buscando a Deus, louvando ao Senhor, e quando o guarda chegou para buscá-lo, perguntou, aonde está o preso Paulo? E Paulo diz, eu estou aqui, eis-me aqui. E ele pega Paulo, algemado nos pés, algemado nas mãos, e o leva para o patíbulo. E Paulo chega lá, diante de todas aquelas pessoas, coloca o seu pescoço no patíbulo, e a lâmina desce na sua cabeça e corta o seu pescoço. O homem que tombou na terra como um grande lutador e ergue-se no céu como um príncipe de Deus, porque não negou o nome do Senhor, não deixou de pregar o evangelho, seja na vida, seja na morte. Ele disse, eu não estou preocupado, eu quero que o nome do Senhor seja engrandecido. E por causa dessa atitude, muitos passaram a crer em Cristo por causa da fidelidade de Paulo, de não ter negado o evangelho, de não ter tido nenhum recuo. E no momento da sua morte, o seu algoz pergunta qual é o seu último pedido, qual é o seu último desejo. E ele, naquele momento, ainda consegue pregar o evangelho. E a falar para toda a gente que estava ali assistindo, dizendo que Jesus Cristo era o Salvador do mundo. E com a esperança de encontrar o Senhor, ele diz no verso 21, ele diz assim, portanto para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne, traz fruto para o meu trabalho. Ou seja, o viver para Cristo é que se eu viver, eu vou continuar fazendo a obra do Evangelho. Eu vou continuar pregando o Evangelho e Cristo será glorificado. Mas se eu morrer, é lucro para mim. Por que ele diz isso? Olha o que diz o verso número 22. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas para a vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ou seja, permanecer vivo. Estava dizendo, olha, para mim, eu estou pronto, seja para viver ou seja para morrer. A expectativa de Paulo não estava nas coisas desta vida, a não ser que Cristo fosse engrandecido através do seu viver ou através da sua morte. Meus amados irmãos, a pergunta que não quer calar, onde está estabelecida as suas expectativas? Onde está estabelecida as suas expectativas? As suas esperanças? Porque muitas das vezes, amados, estamos colocando as nossas expectativas nos nossos recursos financeiros. Se a gente não tiver dinheiro, a gente fica nervoso, a gente perde a paz, a gente perde a alegria. Hoje eu liguei para uma pessoa, que nós temos um contrato com ela, e eu falei, olha, fulano, eu vou ter que cancelar o nosso contrato, porque nós estamos cortando custos e precisamos minimizar e tal. Ele falou, mas o senhor tem certeza? Eu falei, tenho. Ele falou, mas se eu fizer uma proposta melhor? Eu falei, dependendo, se der, a gente pode conversar. Quem sabe? Hã? E ele, e tal, falei, depois eu ligo para o senhor. Só que ele esqueceu de mim.
E quando foi lá para as 3 horas da tarde, eu liguei para ele de novo e falei, meu querido, você não me deu retorno sobre a nossa conversa pela manhã. E ele falou assim, pastor, qual é a sua expectativa? A minha expectativa é não pagar nada. Foi desse jeito. Qual é a sua expectativa, pastor? Não pagar nada. Ah, mas não pagar nada não dá. Eu falei, mas você está perguntando, eu estou respondendo. Eu estou sendo sincero com você. Tá? Você está perguntando qual é a minha expectativa, é não pagar nada, filho. Se você puder deixar o produto, eu fico feliz da vida. E eu vou orar por você para Deus continuar abençoando você. E ele falou assim, pastor, mas não dá. Então, quanto é que o senhor pode pagar? Eu falei, eu não posso pagar nada, filho. Eu estou cortando custo. E ele falou assim, me dá 10 minutos aí. Eu falei, tá bom. Aí, depois ele me ligou de volta. Falou, pastor, é o seguinte, eu vou reduzir 70%, tá bom? Eu falei, olha, já está melhorando. Já começamos a entender, você está entendendo a minha linguagem. Aí ele falou, mas menos que isso não dá, pastor, e tal, e eu vou continuar servindo, dando assistência ao senhor e tal, sem nenhum problema, do mesmo jeito, não vai mudar nada. E dá para fazer? Eu falei, olha, me dá 10 minutos. Me dá 10 minutos. Aí peguei o telefone, liguei para outra pessoa e tal. Falei, e aí, o que você acha? Ah, não, tá bom, deixa, até o final do ano a gente consegue. Falei, tá bom. Aí retornei a ligação para ele, falei, tudo bem, sem problema, você pode fazer isso, você vai ser fiel nisso? Não, tudo bem, está acordado, pastor, sem problema nenhum. Eu falei, tá bom, muito obrigado, Deus te abençoe. Estou vendo que isso não vai te prejudicar, porque você está fazendo, você que está oferecendo. E se você está oferecendo, é o que é bom para você. E para nós também é bom. E aí, fechamos o acordo e tal. Mas eu fico perguntando, qual é a nossa expectativa? Será que nós ficamos em paz quando os recursos financeiros eles começam a escassear? Como é que você se sente? Como é que você se porta? Porque as pessoas estão na expectativa de que seus recursos possam trazer paz, trazer alegria, contentamento. E viver uma vida melhor, lógico. Não estou dizendo que o dinheiro não é bom, lógico que é. Mas a nossa expectativa não pode estar nisso. A nossa esperança não pode estar nisso. A nossa esperança tem que estar em Deus, que provê todas as coisas. É Ele o Senhor de tudo. É Ele o Senhor da nossa vida. Quantos estão colocando as suas expectativas nas suas capacitações? Eu sou bom mesmo e tal, não tem ninguém menor do que eu. Expectativa furada. Expectativas que não dão sustentabilidade. Porque a minha capacitação, ela vai se limitando. E você tem que se reinventar. E tem gente que não sabe se reinventar. Quando a gente vê esse maestro, não sei se tem o nome dele agora, esqueci de colocar o nome dele aqui, mas eu me lembrei dele. Maestro Carlos, né, que ficou com a mão com artrose. Grande pianista, dos maiores pianistas do mundo. E ele ficou todo atrofiado. Mas com 2 dedos ele ainda toca piano. Mas ele se reinventou, passou a ser maestro. Deixou de tocar, parou de tocar, mas ele se reinventou. Está formando orquestras no Brasil inteiro, através do seu trabalho musical. Mas que as pessoas estão estabelecendo as suas expectativas nas suas capacitações, simplesmente. Outros estão colocando expectativas de relacionamentos, achando que vai dar certo e às vezes não dá certo, e aí se frustra, se decepciona, porque colocou as suas esperanças naquele relacionamento, quando deveria colocar em Deus e pedir a Deus que viesse abençoar, viesse dar condição. Essa semana nós estamos trabalhando com um casal, novo convertido aqui da igreja, mas sobrecarregado espiritualmente. Terça-feira eu saí da casa deles, era 2:30 da manhã, demônio para tudo quanto é lado. Meu pai está aqui, sabe disso. O presbítero Antônio foi comigo lá e ficou regalou um olhão desse tamanho assim, porque o demônio fazia movimento na vida do indivíduo. E o demônio falava assim,
a sua voz está me irritando. Eu falei, eu estou nem aí para ti. É para irritar mesmo, é para provocar mesmo. A sua voz está me incomodando. Eu falei, para incomodar mesmo, eu estou falando aqui com o fulano, não é com você. Você tem que sair daqui, vai embora. Seu lugar não é aqui. E a gente orou, o presbítero Antônio, oramos, repreendemos o demônio saiu. Aí, começou a respirar e ficou bem. Começamos a ministrar a palavra de Deus. Eu falei, você precisa tomar uma atitude hoje. O que você vai escolher da sua vida? Você vai ficar com o diabo ou vai ficar com Jesus? Ele disse, não, eu quero Jesus. Então, a partir de agora, você vai fazer uma oração comigo. Eu orou e tal, e Deus abençoou. Saímos de lá 2 dias sem dormir. Dormiu a noite inteira. Porque Deus liberta. Amém, queridos? Mas colocou expectativas em relacionamentos, em coisas, que na verdade trouxeram para ele somente perturbação e dor. Esperanças em coisas que na verdade não podem trazer nenhum objetivo maior. Quantos estão colocando as suas expectativas da família? A minha família, e a família psiona. A família, porque são humanos. São pessoas comuns e que podem mudar de opinião, podem mudar de decisão. E você se frustra. E você se decepciona. Porque as pessoas, elas mudam. Infelizmente. Às vezes diz uma coisa para você aqui, depois vai, fulano, eu falei, mas não vai dar não. E você fica decepcionado porque você colocou a sua expectativa naquilo. O apóstolo Paulo estava disposto a qualquer coisa, pois a sua expectativa, a sua esperança estava no Senhor. A sua esperança ou a sua expectativa não estava nas pessoas, não estava na decisão de César, não estava nos guardas, não estava se os irmãos iam cuidar dele ou não. Ele estava escrevendo aos irmãos em Filipenses porque era uma igreja que estava orando por ele, estava intercedendo por ele, mas ele não estava preocupado se ele teria conforto ou se não teria conforto, se ele seria assistido ou não. Ele queria que através mesmo das suas algemas o nome do Senhor fosse glorificado. Vidas viessem a encontrar-se com o Senhor através da sua vida. Ah, meus amados irmãos, quantas expectativas a gente tem colocado na nossa vida. E que a gente tem se decepcionado, tem se frustrado, porque a gente confia, a gente espera, e não em Deus, mas em coisas e em pessoas. Eu quero dizer para você nesta noite, que se você colocar a sua expectativa em Deus, a sua vida vai ser melhor. Sua vida vai ser melhor. E certamente, meus amados irmãos, disse Paulo, aqui no texto, e convencido disso, estou certo. Olha, Paulo está sempre certo, sempre convicto, sempre determinado, expectativa certa, expectativa correta. Ele diz aqui, meus amados, no verso 25, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ou seja, Paulo estava dizendo, olha irmãos, eu quero dizer, se Deus me der a liberdade, aqui, se Ele me livrar, eu vou estar com vocês novamente, para estar com vocês, se Ele quiser. Se a expectativa está nele, a minha confiança está nele, a minha esperança está nele, seja para viver ou seja para morrer. Qual é a sua expectativa? Sua expectativa de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, de até o final do ano, quais são as suas expectativas? Quais são as suas esperanças? Meus amados irmãos, se nós não colocarmos as nossas expectativas e esperanças em Deus, jamais seremos felizes. Jamais teremos paz. Se não confiarmos em Deus, única e exclusivamente. E eu gostaria de orar por você aí no seu lugar onde você está. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça.
Quem sabe você tem se decepcionado porque você esperou, você expectou na sua capacitação e não deu certo. Quem sabe você expectou porque você achava que o seu dinheiro ia dar, porque você ia conseguir e você não conseguiu. Quem sabe você colocou as suas esperanças em pessoas, na família, e na hora que você precisou, você não teve a resposta que gostaria de ter.